Olá pessoal, o general Braga Neto foi preso hoje, né? E a gente pode considerar isso uma notícia boa, porque há uma tradição no Brasil de militares tentarem e darem golpes militares, né? Golpes de Estado. Toda a história brasileira é recheada de episódios como esses, né? E às vezes eles não conseguem e são anistiados sempre há um perdão dos militares, né? E eles vão retentando, tramando e dando golpes, e instaurando ditaduras e torturando pessoas, estuprando, colocando ratos na vagina das mulheres, como fazia o Ustra, né? Que foi inclusive condenado, né, o único torturador reconhecido pela justiça brasileira, né, a impunidade para os torturadores militares sempre e policiais sempre foi total, né, mas o Ustra ele ficou impune, mas pelo menos a justiça reconheceu, né. Enfim, então hoje foi um dia positivo porque parece que talvez, caso as prisões se confirmem, né, e se estendam a outros que tramaram, né, essa tentativa de golpe no Brasil, tramaram o assassinato do presidente Lula, do Alexandre de Moraes, do Alckmin, né, e assim, eu nem vou esmiuçar, nem vou tentar convencer os bolsonarentos aqui nesse vídeo de que, obviamente, tudo que a PF está, o grosso, né, pelo menos, né, do que a PF está apurando é totalmente verdade, até porque é justamente o Bolsonaro, né, que foi o único político aí que a gente tem notícia, né, que chegou à presidência ainda por cima, que falou de matar presidente, de dar golpe de Estado, de fechar o Congresso. A vida inteira dele ele falou isso, falou inclusive que ia matar quando o Fernando Henrique era presidente, ele falou que devia matar o Fernando Henrique, né, torturar o outro presidente do Banco Central, se não me engano, Chico Lopes, né, tinha que matar 30 mil pessoas, mesmo que houvesse inocentes, né, o Bolsonaro sempre falou isso, né. E na hora que podia sair do poder pela eleição justa, né, correta, que ele tentou também desmoralizar, falando que as urnas tinham fraudes, enfim, ele fez de tudo para tentar dar um golpe de Estado e instaurar uma ditadura, né, e nisso ele foi ajudado por militares, né. E aí eu aproveito hoje esse evento para sugerir um livro bem legal, um livro muito bom, que é esse daqui, ó, O Poder Camuflado, tá legal? É um livro super bom, espero que esteja dando, deve estar dando para ver legal. É um livro do Fábio Victor, Os Militares e a Política, do fim da ditadura, a aliança com Bolsonaro. Ele faz essa história, né? Conta essa história dessas últimas décadas aí, fala até do o Twitter, né? Do Vilas Boas, né? Conta toda essa relação, né? Dos militares com poder, né? E até a aliança com Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro ele não era bem visto, ele era um nível tão ruim dentro da caserna, né? Que até os militares tinham um pouco como eu vou dizer, não sei se a palavra é vergonha, porque ele era muito claramente ambicioso, né? O Bolsonaro sempre esteve envolvido em formas de tentar ganhar um extra, né? Então ele era considerado um mau militar, né? Um sujeito muito ambicioso. O que eu queria, assim, por fim, destacar, né? Diferente do que a gente pode encontrar nos noticiários, né? Porque uma parte, acho que a grande mídia, ou grande parte dela também, que representa a direita liberal, como a Globo, né? Ela também ficou assustada com tal desvario, né? Essa turma do Braga Neto,
Ética Terva, essa turma, ela é muito, assim, são muito extremistas, né? Eles não têm noção nenhuma, assim, ou tem noção, né? Mas eles apostaram muito numa aventura, né? Que o próprio Bolsonaro foi ficando com medo, né? Aquela manifestação orquestrada de 8 de janeiro, que era o pessoal dos acampamentos militares, que tinha relação com aqueles militares, foi a última tentativa, né, do golpe, né? As outras fases, os outros planos que foram sendo construídos, né, ainda em 2022, né, ou até antes, porque na verdade o Bolsonaro ele tentou o golpe praticamente desde o primeiro dia, né? E ele foi tentando, aqueles comícios que ele fazia de 7 de setembro, né? São tentativas sucessivas, né? E foi acabando o governo dele, ele vendo que provavelmente ia perder nas urnas, tentou dar muito dinheiro e tal, né? Soltou benefícios loucamente, né? E sem nenhum rigor, né? De uma forma incorreta. Você vê que a mulher do Aldo, daquele lutador do José Aldo, em Miami, sei lá onde, na Flórida, com um casarão, recebeu, foram vários militares receberam, né? Teve muito erro na distribuição dos benefícios, mas enfim, o Bolsonaro fez de tudo para tentar se manter no poder, né? E mesmo assim não estava conseguindo, então no final ele pensou tentativas de golpe mais arrojadas, como essas, né? De tentar matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? E aí, essas, por conta principalmente, eu diria, da falta de apoio dos Estados Unidos, né, que estava com o governo Biden, né, os militares brasileiros preferem dar golpe com o apoio dos Estados Unidos, né, eles têm uma relação, muitas vezes, de submissão aos Estados Unidos, é uma coisa meio complicada, mas também porque a própria burguesia interna, a alta burguesia interna, estava rachada, né, tem uma parte da alta burguesia que não está achando que os militares dando golpe seja a melhor solução nesse momento, né? Claro que essa alta burguesia ela pode, em outro momento, aceitar, né, o uso, né, vamos dizer assim, mais brutal das Forças Armadas para conter algum movimento da classe trabalhadora de conquistar direitos, né, às expensas da fortuna dessa alta burguesia. Então essa alta burguesia ela já apoiou golpes, ela apoia golpes, mas nesse momento ela não está apoiando plenamente, não. Tem uma parte dela que sim, uma parte do agro e tal, mas tem uma parte também importante que seria a Globo, até o Itaú, né? São empresas importantes que eu acho que não estão assim, de plano apoiando uma aventura militar, não. Pelo contrário, até não estão tentando colocar de volta os militares na casinha, né? A casinha deles cumprirem as funções deles, né? Que é algo que eles não cumprem, né? Os militares brasileiros, eles não cumprem a função precípua de defesa, né? Não a contento, né? E a gente pode, assim, se a gente for pensar o Conrado Huber, né, aquele jurista, né, ele até foi duro na síntese que ele fez da corporação militar, né, dizendo que algo assim, que são especialistas em tortura e sinecura, né, enfim, uma crítica dura, mas assim, de certa forma devida também, né, porque não há um projeto de defesa, assim, você vê os pleitos, né, ou essa guerra ideológica, uma guerra contra as esquerdas, uma guerra de apologia à ditadura, né, que eles próprios cometeram, e uma guerra corporativa por meio de benefícios. Eu nem sou contra, eu acho que se o militar for visto como alguém da classe trabalhadora, mais bem preparado, que preste um serviço realmente valoroso ao país, ao povo brasileiro, e não serviço nem de capitão do mato, né, nem de
guarda pretoriana dos ricos, né? Assim, mas assim, correr atrás de benefício ainda, ganhar super bem, ainda prestar um serviço ao país, né? Apoiar políticas que são, na verdade, antipatriotas, entreguistas, né? Que interessam, na verdade, aos objetivos do imperialismo, né? Que eu sei que não é fácil enfrentar, né? Não estou aqui também dizendo que o Brasil deva ter uma postura em relação aos Estados Unidos de enfrentamento total. Eu acho que não é isso, né? É uma postura de uma certa independência, né? Saber fazer o jogo, né? Não precisa também ser como a Turquia faz, né? O ideal é que não, né? Que você tenha independência, mas que também não seja um títere de interesses terríveis, né? Enfim, a realidade é dura, né? A realidade é difícil, muito mais fácil falar do que na prática fazer, né? Mas a gente também torce, deseja, né? Um Brasil melhor, né? Um Brasil que as Forças Armadas não tenham um papel golpista, né? Que não torturem o próprio povo e que consigam cumprir a função delas, que é defender o território, né? E para isso é até interessante, né? Para as Forças Armadas terem legitimidade, é até interessante ela não barbarizar com o seu próprio povo, né? A gente vê a Argentina tem um orçamento hoje em dia militar muito baixo, né? E isso acontece em grande medida porque eles barbarizaram muito, né? Eles fizeram atrocidades ainda mais terríveis, né? Num número muito maior do que os militares brasileiros fizeram no Brasil. Aqui no Brasil foi bárbaro, mas a Argentina foi numa escala muito maior, né? Foi terrível, né? Agora eu não estou me lembrando, mas foram 20 mil mortos, né? Não sei se a gente joga no Google aí, mas é um número que eu já tive isso mais na cabeça, mas acho que foram 20 mil mortos pela ditadura argentina, né? Enfim, foi uma coisa horrorosa, roubaram os filhos, né? Foi uma coisa terrível, né? Então, e aí as Forças Armadas perderam a guerra nas Malvinas, né? Eu até, o Bolsonaro no início do, do governo dele, eu me lembro que até estava tentando escalar uma guerra com a Venezuela e as próprias Forças Armadas brasileiras tiveram a sensatez que aquilo não ia ser uma boa para o Brasil, né? Então, assim, eu estou fazendo aqui uma ponderação crítica em relação às Forças Armadas, mas também eu tenho esperança que lá dentro ainda exista pelo menos sensatez. Eu acho que isso ainda existe, né? Sensatez, né? Eu acho que talvez, muito provavelmente, depois do golpe de 64, da ditadura, os quadros que foram se formando ali na ditadura foram quadros piorados, né? Os melhores setores das Forças Armadas foram expurgados pela ditadura de 64, né? Os setores mais legalistas, né? Existia um legalismo nas Forças Armadas, existia compromisso nacional com as Forças Armadas, né? Compromisso com o desenvolvimento nacional, inclusive até por ditadores, né? O Geisel e o Golbery tinham vários defeitos, né? O Geisel mandou matar a gente, né? Não teve aquela revelação recente não sei se é o Matias Spector, né? Vamos jogar no Google aí, mas se eu não me lembro foi o Matias Spector, que pesquisando lá em arquivos americanos, ele demonstrou que o próprio Geisel deu ordens, né, para matar, mas o Geisel, o Golbery, mesmo capitaneando regimes terríveis, né? O Geisel depois começou a abertura, né? Mas eles pelo menos tinham um sentido de desenvolvimento nacional, de tentativa de inserção do Brasil, uma inserção melhor do Brasil na economia mundo. Não estou elogiando aqui o Geisel e o Golbery, estou dizendo que são melhores, por exemplo, não dá para comparar eles com o Bolsonaro, por exemplo, né? Nem a ditadura era contra a vacina, né? Então a gente está num momento que os militares brasileiros apoiaram o que há de pior, né? Os militares brasileiros não conseguiram dar golpe, não conseguiram dar ditadura, então não estão agora torturando, né, as pessoas, né, não estão colocando rato na vagina, não estão enfiando cacetete nos orifícios, né, um papo pesado usar essas coisas, mas enfim, a gente tem que saber que foram barbaridades que os militares fizeram, né? Mas assim, eles não conseguiram dar um golpe agora, mas eles apoiaram o pior presidente da história do Brasil, né? O que mais francamente falou
Porque ao contrário do pessoal da ditadura, o pessoal da ditadura, o Geisel, o Golbery, eles negavam a ditadura, né? Os defensores da ditadura tentavam negar que existisse tortura, né? O Bolsonaro não, ele era apologista da tortura, ele dizia abertamente que era a favor da tortura. Então, assim, os militares chegaram, de certa forma, num auge, né? Essa palavra deprava, de degeneração, né? Ao apoiar Bolsonaro. E aí a sociedade, de certa forma, está repelindo, né? Até a direita liberal, né? Porque Globo, Alexandre de Moraes não tem nada de esquerda, né? São representantes da direita liberal, mas até a direita liberal está assim repelindo, né? Está tentando coibir esse golpismo assim alucinado, né? De extremíssima direita que foi tentado no Brasil recentemente. Então é isso, gente. Volto a falar, né, mais uma vez recomendando O Poder Camuflado, do Fábio Victor, um livro muito interessante, né, Os Militares e a Política, o Fim da Ditadura e a Aliança com Bolsonaro, né, um livro importante, aí acho que foi até premiado, não me lembro os prêmios, foi prêmio Jabuti, não me lembro, mas foi um livro premiado. E é isso, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom, valeu!